Jesus, nesta manhã, em mais um momento de paz, de amor, possa nos acompanhar no Evangelho que ora se inicia. Nós vimos agradecer a toda a oportunidade de encontros, de aprendizado, de escuta das lições que nos foram deixadas. Rogamos a toda a espiritualidade, juntamente com o nosso Mestre, que possa nos envolver em graça, em amor, e que nós possamos ser viajores desta seara bendita, iluminando a todos que estiverem à nossa volta, dedicando o nosso amor e o nosso carinho. Rogamos bênçãos à nossa palestrante desta manhã, a todos que nos assistem, que fazem parte deste grande e imenso grupo que ora, que pede, que roga. Agradecemos as bênçãos que tem nos derramado. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todos os males. Assim seja. Graças a Deus. Bom dia a todos. É sempre com muita gratidão nos nossos corações que nós nos reunimos virtualmente agora para refletir sobre os ensinamentos do Mestre Jesus à luz da doutrina espírita. E a nossa reflexão de hoje está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E nós vamos refletir especificamente sobre o tema a verdadeira propriedade. Então, a nossa primeira reflexão se faz no sentido da verdadeira propriedade. Nos faz refletir sobre aquilo que nós temos de verdadeiro, que estará conosco aonde quer que nós estejamos, que ninguém poderá arrebatar de nós, e que é a nossa conquista efetiva de espíritos eternos. Então, a nossa verdadeira propriedade, ela não é material. Ela é eterna e espiritual, como somos todos nós espíritos eternos. E se trata daquilo que nós vamos levar conosco, impressos no nosso perispírito, na nossa consciência espiritual. A nossa inteligência, os nossos conhecimentos e as nossas qualidades morais. Esse é o nosso tesouro incorruptível, que Jesus nos convida a aquinoar. No Sermão da Montanha, em Mateus, capítulo 6, versículo 19,
Jesus nos diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E no versículo 24, Jesus nos diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis, pois, servir a Deus e às riquezas. Com essas palavras, certamente ele está a nos advertir que quando voltarmos à pátria espiritual, só poderemos levar conosco as nossas conquistas espirituais. Como eu disse há pouco, a nossa inteligência, os nossos conhecimentos e as qualidades morais. E haveremos de refletir que a bondade divina nos provê de todas as sementes em germen. Ele nos criou simples e ignorantes, mas nos fez a sua semelhança e depositou em cada um de nós, com toda a sua misericórdia, com todo o seu amor, as sementes divinas, a centelha divina, para que nós pudéssemos, com o nosso esforço, com a nossa vontade, com o nosso livre arbítrio, fazer germinar. E a sua misericórdia foi tão generosa que ele, percebendo todas as nossas dificuldades, nos acompanhando século a século, nos obstáculos que nos cercam, nos enviou o seu Filho, para que viesse nos exemplificar e nos ensinar o roteiro para que, seguindo, pudéssemos alcançar êxito na conquista dessas virtudes. E os bens materiais, que constituem a riqueza material, é transitória. Essa riqueza, também conquistada por nós, ela não será levada em conta, como é no plano material, quando chegarmos ao plano espiritual. Não será nos perguntado quais eram os nossos títulos, quais eram as nossas posses materiais, quais eram as nossas joias, os nossos tesouros materiais. No plano espiritual, esse tesouro corruptível, material, transitório, deixa de ter o valor de moeda que temos aqui na Terra. O nosso valor de moeda, a nossa troca espontânea e efetiva
no plano espiritual terá a ver com este tesouro incorruptível, que ninguém poderá arrebatar de nós, que é nossa conquista e que permanecerá conosco aonde quer que nós estejamos situados. Então, o homem de verdade possui tudo o que é de uso da alma e não do corpo material. Tudo que ele traz, que ele leva consigo e que ninguém lhe pode tirar. E que terá muita utilidade, muito valor, muita presença no plano espiritual. A cada um de nós é nos dada a oportunidade das conquistas terrenas, mas a cada um de nós é pedido contas da administração que nós tivemos dos valores terrenos. Nós teremos que dar conta se depositários e usufrutuários de todos os bens terrenos que possuirmos transitoriamente, se nós o utilizamos com alguma função comum, se nós transformamos o que era nosso de maneira egônica para o que é de todos em comum, em maneira amorosa. Se nós tivermos a oportunidade de auxiliar, de amparar, de construir, de promover o progresso a todos aqueles que estiverem ao nosso derredor. Então, em verdade, apesar de ser também a conquista material, uma conquista individual, Deus espera de nós que possamos transformar com a nossa dedicação, com o nosso esforço, com o nosso serviço, com a nossa boa vontade, esses bens conquistados individualmente, transformá-los para bens sociais, com funções sociais, funções comunitárias, que possam auxiliar o progresso de muitos, e não apenas o nosso bem-estar e o nosso conforto pessoal. Portanto, é nosso dever, quando estivermos dotados da riqueza material, oferecê-la para o progresso e para o bem de todos aqueles que estiverem ao nosso derredor. E assim, Jesus então nos vem ensinar que a verdadeira propriedade não nos pertence unicamente, mas que, através da conquista das nossas qualidades morais, nós vamos poder converter a nossa riqueza material em uma riqueza dotada de recursos materiais para muitos. E somente quando nós estivermos dotados dessas conquistas morais é que nós vamos, na verdade, conseguir administrar a nossa riqueza material, individual,
transformando-a em uma riqueza social para o bem comum de todos aqueles que conosco convivem. Quanto maior o nosso valor moral, maior será a nossa possibilidade de transformar a riqueza material a benefício de muitos. E Jesus nos convida a seguir o seu roteiro de amor, porque ele nos disse que nos reconheceria como seus discípulos se nós nos amássemos uns aos outros como ele nos amou. E a única maneira de nós transformarmos os bens materiais em bens comuns é através do exercício da caridade fraterna, do amor em ação. E nós sabemos que quando a misericórdia divina nos oferece a oportunidade da encarnação, depositadas em nós as sementes divinas, a centelha divina, Deus está nos provendo de oportunidades. E Ele nos conduz, porque através da nossa encarnação, Ele cultiva essas sementes. Ele retira as ervas daninhas. Ele corrige o nosso passo. Ele poda. Ele coloca estacas. Ele aduba através do nosso esforço e da nossa boa vontade de servir em nome do amor. Na verdade, a nossa riqueza material é fonte de água viva que espalha o bem-estar ao seu derredor. No Livro dos Espíritos, quando nós chegamos na escala espírita, Kardec nos fala da terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos. E ele nos dá os caracteres gerais dessa ordem. Ele diz assim: nessa ordem, há predominância da matéria sobre o espírito, há propensão ao mal, há ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes seguem. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem ainda. E antes de passarmos para a segunda ordem, essa questão é a questão 101. Nós vamos refletindo, então, que, na verdade, quando Jesus nos ofereceu o seu roteiro de amor, e nós éramos o público-alvo do seu roteiro, ele se dirigia a nós todos, ainda imperfeitos, ainda egoístas, ainda voltados para a vida material, prevalecendo-a à vida espiritual. Por isso ele vem nos dizer com categoria que esse não é o verdadeiro tesouro. E que se nós quisermos avançar no nosso próprio progresso, na nossa evolução espiritual, haveremos de seguir com esforço
para transformar essa riqueza em um valor social. Kardec nos fala que na segunda ordem nós temos os bons espíritos e que as caracteres gerais dos bons espíritos seriam o predomínio do espírito sobre a matéria, o desejo do bem, qualidades e poder de fazer o bem, na razão do grau que for atingido. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e outros a bondade. Nós estamos a caminho dessa segunda ordem. Nós almejamos chegar à segunda ordem. E para tanto, nós precisamos nos esforçar com todos os dons e com todas as riquezas de qual fomos dotados pela misericórdia divina. Das sementes que foram depositadas na nossa evolução, na nossa criação, para que possamos, com a nossa encarnação, cultivar as possibilidades de retirar as ervas daninhas, de corrigir o nosso passo, de adubar essas sementes, para que elas possam germinar, produzir frutos, como disse Jesus, 100 por 1, transformando-nos em terra fértil, valorosa, produtiva, a caminho da segunda ordem espiritual, da escala espírita, que é a dos bons espíritos. Para isso, haveremos de conquistar, através do nosso livre-arbítrio, através da nossa consciência espiritual, aquilo que diz respeito à nossa verdadeira propriedade, as qualidades da nossa alma, o nosso conhecimento, a nossa inteligência. Porque um dia, quem sabe, como disse Jesus, vós sois deuses, estaremos todos nós na primeira ordem dos espíritos puros, tratada na questão 112, onde os caracteres gerais dizem respeito a que nenhuma influência da matéria nos atingirá. Teremos uma superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. Essa é a nossa meta. Como disse Jesus, podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Para tanto, que os bens materiais que estiverem no nosso usufruto possam ser transformados em bens materiais sociais, a benefício de muitos, para que assim possamos ter a conquista das nossas qualidades morais, dando conta da nossa administração, oferecendo resultado produtivo, frutos que possam dar 100 por uma semente, como nos disse Jesus. E para nós terminarmos a nossa reflexão, eu trouxe uma poesia psicografada pelo Chico,
pelo Espírito Maria Dolores, que está no livro Antologia da Espiritualidade, e que se intitula Conversa com Jesus. Diz assim: Senhor, não lastimamos tanto contemplar no caminho a penúria sem nome, porque sabemos que socorrerás os famintos de pão e os sedentos de paz. Dói encontrar na vida os que fazem a fome. Ante aqueles que choram, não lamentamos tanto, já que estendes os braços aos que gemem de angústia e de cansaço. Deploramos achar nas multidões do mundo os que abrem na terra as comportas do pranto. Não lastimamos tanto os que se esfalfam, carregando a aflição de férrea cruz, de vez que nós sabemos quanto assistes os humildes e os tristes. Lastimamos, sim, os cérebros que brilham e sonegam a luz. Não deploramos tanto os que suportam sarcasmo e solidão em carência de amor, porquanto tens as mãos, hora por hora, no consolo e no apoio a todo ser que chora. Lamentamos fitar os amigos felizes que alimentam a dor. É por isso, Jesus, que nós te suplicamos, não nos deixes seguir-te o passo em vão, que o prazer do conforto não nos vença. Livra-nos de tombar no pó da indiferença. Ainda que a provação nos seja amparo e guia, toma e guarda em serviço o nosso coração. Que assim seja. E agora, queridos amigos, é chegado o momento de nós exercitarmos o amor e a fraternidade pura através das vibrações, doando amor através do nosso pensamento elevado. E assim vamos respirar calma e profundamente, irmanados no mais profundo sentimento fraterno. Vibremos paz para o planeta Terra e fraternidade entre todos os povos e nações. Para os governantes do planeta, vibremos sabedoria, responsabilidade, amor. Vibremos sustentação para os homens de bem em suas missões em todo o orbe terrestre. Muita fé e proteção espiritual a todos os brasileiros. Vibremos saúde aos enfermos do corpo e da alma. Compaixão para aqueles que ainda não estão no caminho do bem. Amparo e proteção às crianças e aos idosos. Vibremos discernimento aos jovens. Sustentação para o Grupo Espírita Casa do Caminho, seus trabalhadores e suas obras sociais. Vibremos proteção espiritual
para todos aqueles que pedem ajuda para vencer as suas dificuldades e para todos os necessitados que vierem à nossa mente agora. Vibremos união para todos os núcleos familiares e harmonia em todos os lares. E por todos nós, vibremos equilíbrio, luz, coragem, perseverança e que se fortaleça em nossos corações o amor do Cristo. Que assim seja, graças a Deus. E sentindo toda essa paz que nos envolve neste momento, pois em familiaridade com os ensinos de Jesus, vamos sentindo esse acolhimento amoroso do nosso Mestre, a nos envolver em segurança, em fé e esperança. E é nesse estado de espírito, de pacificação interior, de iluminação do nosso entendimento, é que vamos pedir para encerrar o nosso Evangelho desta manhã. E deixamos o nosso coração agradecido a essas bênçãos que colhemos neste momento, fortalecidos como a arvorezinha tenra que recebe a seiva divina para se revitalizar e para produzir os frutos do amor, da paciência. E assim, nos despedimos nesta manhã. Que a nossa gratidão possa nos unir a Deus cada vez mais. Fortalecer-nos para as nossas experiências da vida. Transformando as experiências da vida material em instrumentos de valores para os tesouros do Espírito. Que assim permaneçamos em paz, confiantes, agradecidos pelo alimento que nos sustenta e que nos inspira em nossas vidas. Que a paz do Mestre permaneça com todos nós. Assim seja.